E a gente já chama o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, porque a guerra se aproxima de um ponto crucial, a possível invasão terrestre de Gaza por forças israelenses. O dia foi de retirada de pessoas do território e novos ataques. Marcelo Favalli, boa noite, bem-vindo mais uma vez. O clima é de tensão, claro, né? E de muita consternação, de muita dor também. Tiago Berrage, boa noite. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. E é claro que eu preciso atualizar todo mundo com as cifras. Infelizmente, a gente passou uma barreira. São 3.200 mortos até o momento, sendo 1.900 do lado palestino e 1.300 do lado israelense. Essa cifra é importante, além de trágica, porque ela recoloca essa guerra numa página da história. A última vez que a região havia visto tantos mortos foi em 1973, há 50 anos, na Guerra do Yom Kippur, que deixou, em média, aí 3.000 mortos. Então, a gente está num novo conflito que não tem nenhum prazo para acabar, não existe a menor perspectiva de que algum dos lados venha a ceder e a gente passou dessa barreira de 3.200 mortos, pelo menos são mais de 9.000 feridos, contando homens e mulheres de todas as idades e também crianças. A gente tem que dar uma olhada também para o que é essa fuga, esse deslocamento. Lembrando a todo mundo que a faixa de Gaza é um enclave, é um território dentro do território. Está pertencente aos palestinos, controlados pelo Hamas, dentro do território israelense, e é uma área toda cercada, toda murada. Quando a gente fala, então, de um deslocamento, muitas pessoas tentam sair dali, mas existem postos de controle, de acesso, que estão minuciosamente controlados por Israel, e esse fluxo de pessoas de saída da faixa de Gaza é muito pequeno. Quando a gente fala da saída, é um deslocamento interno, é uma caixa fechada em que uma grande parte da concentração no norte tem tentado ir para o sul. Eu tenho um gráfico aqui que mostra um pouco essa realidade. Eu transferi aqui para um mapa para que a gente possa entender a faixa de Gaza como um todo e a área de evacuação, de esvaziamento por pressão de Israel, que muito provavelmente está bastante concentrado aqui e muito provavelmente vai começar essa incursão em terra por aqui, pediu que 1.100.000 pessoas tentassem se deslocar do norte. Então a gente fala de faixa de Gaza, tudo isso, a cidade de Gaza, ou então essa unidade chamada Gaza, que como se fosse um bairro ou um subdistrito aqui dentro, que é a parte mais populosa, está aqui. Então, Israel está pedindo que as pessoas se movimentem para cá, o que é muito difícil. A infraestrutura foi severamente danificada, as poucas estradas funcionando estão caoticamente lotadas de pessoas que tentam fugir com o que conseguem carregar nas mãos, o que colocam no porta-mala de um carro. Então, essas estradas aqui estão lotadas. Agora, Gaza já era uma estrutura muito pobre por si só, muito de difícil desenvolvimento antes desse conflito. Eu fui atrás dos números, para não parecer aqui que eu estou falando de uma coisa imagética. Mais de 80% da população em Gaza, 2.100.000 habitantes, está no limiar da pobreza para a miséria. Mais de 50% ou quase 60% da população precisa de ajuda humanitária para sobreviver. E está aqui, a gente tem falado tanto, eu fui atrás dos números de comparação, a densidade demográfica. E em comparação com outras cidades que a gente sabe que são densamente povoadas. Hong Kong, Singapura, Macau, que fica na China, e o Principado de Mônaco. A diferença é que essas cidades, Singapura, Hong Kong, na Ásia, são muito ricas. Tem ali garantido os colchões sociais para a sua população. Em Gaza, não. E percebam que a faixa de Gaza é ainda mais populosa do que Hong Kong, por exemplo. Mas eu deixei o pior para o final. E a estrutura hospitalar? Numa cidade, num enclave, num território que está sendo severamente bombardeado por Israel, que respondeu ao ataque terrorista do Hamas. É esse aqui, ó. Para cada 1.000 habitantes, sabe quantos leitos? 1,3. Então, os hospitais que naturalmente são superlotados, agora estão à beira do colapso, isso não é nenhum exagero, diante de muitos feridos,
muitas pessoas procurando qualquer tipo de assistência e já não existia a maneira de atendê-los normalmente. Imagina isso multiplicado pela enésima potência, né? Potencializado a essa catástrofe humanitária.